Chapa 2, Probiólogos. Chapa de oposição proativa. Eleições CRBio 2, 2019. Agora eu queria falar também da punição. Sim, porque eu sempre parti da pressuposição de que é preciso educar. Eu trabalhei de fiscal do meio ambiente em São Gonçalo. Eu lembro uma vez que eu encontrei uma oficina mecânica que estava jogando óleo dentro de um valão, digamos assim, né? Que seria considerado valão, um córrego. Só que quando eu olhei a cidade já completa, todas as casas, todo mundo, todo o esgoto era para dentro daquele local. Fui para lá por uma denúncia, porque o cara estava jogando óleo dentro do valão. E aí, na prefeitura, na época, lá em São Gonçalo, a ideia era educar e punir. Então, primeiro, eu tive que fazer com que a pessoa que é leiga, tá? Leiga, o cara não tinha nem a quarta série primária, não que isso seja demérito, mas ele não tinha entendimento. Explicar que o óleo de cozinha que o vizinho está jogando é poluidor, mas que o óleo de carro é mais poluidor ainda. Pois bem, fui muito bem atendido, muito bem escutado, e quando eu voltei na semana seguinte, ele tinha feito todas as reivindicações e não estava mais poluindo o rio. E ao contrário dos vizinhos que continuavam jogando seus esgotos domésticos no córrego. Então a ideia foi educar, foi muito importante. Porém, eu estava apto a puni-lo se ele não tivesse feito alguma coisa. Eu queria saber sobre uma coisa que os outros conselhos têm, e o nosso parece não existir, que é, por exemplo, você não poder trabalhar e medicar sem ser médico, você não poder assinar um CRES sem ser engenheiro, você não poder advogar se você não for advogado com OAB. E na nossa profissão, o que eu vejo de pessoas trabalhando na nossa profissão, dando pitacos, em coisas que já foram regulamentadas, como, por exemplo, a zoologia, que já está normatizado, cara, é, assim, esdrúxulo. Eu queria saber se vocês têm propostas de aumento de fiscalização. Porque não adianta a gente normatizar as coisas se não tiver fiscalização. Então, há proposta de botar os nossos fiscais para trabalhar e ver quem está fazendo o exercício legal da profissão? Certamente, essa é uma ação, né, importante. Auxiliando ao serviço de fiscalização do Conselho, também o próprio biólogo, né, que não pode ser conivente com irregularidades. E, às vezes, o biólogo ele se encontra numa situação que ele está num local trabalhando e que, se ele denunciar, ele vai perder o emprego, ele vai perder o salário melhor que ele tem, se for no serviço público, vai perder a função gratificada dele. E aí cria uma conivência institucionalizada, né, que é pior ainda, porque é o próprio colega que está ali. Aí como você faz? Punir o colega? Não, é importante a gente fazer o que toda categoria faz corporativamente. Chega, conversa com o colega, tenta identificar com a linguagem verbal e não verbal o máximo de informações sem comprometê-lo e ir para dentro, irmão. Eu acho que tem uma coisa muito boa que ajudou a gente a parar algumas ações que eu entendo que o Conselho Regional de Biologia, no seu mandato atual, estava cometendo, que é o Ministério Público Federal. Entendeu? E o Ministério Público Estadual é um aliado enorme sobre os órgãos públicos. Não tem nada pior, porque a gente não pode punir com multa empresa pública, instituição pública. As privadas a gente pode. Mas o público tem uma arma muito maior do que a multa, que é a denúncia ao Ministério Público fundamentada. Tem um município que eu trabalhei, eu não tenho problema com isso, né? Eu trabalhei num município onde a minha ida para lá era para regularizar a situação de um laboratório. E nesse município, depois que eu entrei, eu cheguei a ser convidado para ser secretário, né? Então, em pouco tempo, a gente conseguiu trabalhar e tudo. Só que chegou uma hora que o prefeito resolveu me emparendar, algumas pessoas, e tipo assim, nós não vamos mais brincar do que a gente estava brincando, não. Agora nós não vamos fazer mais nada do que eu combinei. Então aí, meu irmão, eu saí, denunciei, fiz um relatório gigante e está lá, desde 2005, um processo volumoso no Ministério Público, que eu vou lá, né, pelo menos de tempos em tempos, para não deixar eles arquivarem.
E agora no Conselho, no momento que eu estava no Conselho, essa denúncia chegou para o Conselho agir e se manifestar, e o Conselho foi muito tímido. E eu tive com o procurador, com o promotor, e o promotor disse, ó, vocês estão com a faca e o queijo na mão, entendeu? E vocês não estão sabendo usar. Eu falei, pois é, excelência, porque né, o promotor agora também é excelência. Eu falei, pois é, excelência, então o que acontece? Teve um concurso lá no município, que não tinha biólogo nenhum, e a minha denúncia, inclusive, era a ausência de biólogo, e estava se criando 8 cargos para biólogo, e fizeram um concurso com 0 vaga, cadastro de reserva. O primeiro concurso, entendeu? Cadastro de reserva, ou seja, para inglês ver, né? E o Conselho não impugnou o edital, não foi lá e não fez um ataque, né? Então agora a gente está tentando intervir nisso individualmente, mais uma vez, e não como Conselho. Eu acho que a nossa chapa, ela tem essa expectativa, Henrique, de que todo mundo entende que nós temos que fazer ações orquestradas, organizadas, mas que nós não podemos abrir mão dessas ações. Sejam elas punitivas, sejam elas de educar para não punir, que eu acho que é fundamental, porque quando você educa, você traz vários aliados para defender aquela causa, e aquele que aparentemente era um inimigo vira um grande aliado, e talvez um dos melhores que a gente sabe disso. Quem já trabalhou com fiscalização, seja na saúde ou no meio ambiente, a gente sabe efetivamente que é assim que funciona. A gente precisa adquirir aliados, né, e a gente precisa fazer isso. Então, eu acredito nesse grupo, acho que a gente vai ser perfeitamente capaz. Nosso conselho hoje está meio desaparelhado para isso, porque nós temos grandes fiscais que pediram exoneração, que pediram licença, que foram para outro lugar. Nosso setor de fiscalização precisa de concurso, a gente vai ter que resolver essa questão dos concursos dentro do Conselho, e obviamente vai abrir vaga para biólogo num órgão público, né, que é uma autarquia, porque fiscal é biólogo, agente fiscal não, mas fiscal é biólogo, e a gente precisa aumentar o efetivo de biólogos fiscais também, porque nosso efetivo está bem reduzido, né? Então essa é uma coisa que a gente também vai ter que tratar já de imediato lá no nosso Conselho, assim que a gente assumir. Posso só vou entrar no que você falou, porque isso é muito importante, galera. Sabe por quê? Nós temos, por exemplo, a resolução 476, que é a resolução que trata do biólogo que trabalha com zoologia. Gente, todo órgão, bombeiro, polícia rodoviária, polícia federal, mas todo órgão público, defesa civil, no Brasil inteiro, trabalha fazendo apreensão de tráfico, resgatando animais, plantas que são traficadas, por exemplo, cogumelo, coisas que vão assim ser soltas, não se sabe, aroeira, vai ser solta, não sabe aonde, a semente vai ser jogada aonde. Eu tenho aqui o grande exemplo da polícia lá do Guarujá, que identificou uma corn snake, que é uma serpente exótica e proibida pelo IBAMA no Brasil, identificou como limpa-campo, como sempre, e soltou. Fez ainda a borrada de soltar e filmar. Posteriormente, tivemos uma outra guarda, que fez a mesma com a polícia, né? Fez a mesma coisa. Identificou uma piton reticulada, uma serpente invasora, problemática nos Estados Unidos, no Everglade, e foi solta como jiboia. Isso, Carlos, é emprego. Eu estou falando de emprego. Se você fiscaliza todos esses órgãos, você vai lá no bombeiro e fiscal, mas espera aí, eu quero saber aqui, cadê o profissional biólogo que indicou, que deu o aval para a soltura do bicho? Não há. Se você fiscaliza todos esses órgãos, você imagina quantos municípios nós temos, quantos estados nós temos, quantas autarquias nós temos que trabalham com coisa que é inerente ao biólogo. Se tivesse fiscal para ir lá e verificar, teria mais concurso, mais biólogo estaria trabalhando, mais dinheiro entra para o CRBio, mais fiscal se contrata. É simples, vai aumentando isso. Quando eu te fiz a pergunta sobre vai aumentar a fiscalização, era isso. Então, era nessa contundência que eu queria que você falasse. Fala mais um pouquinho sobre isso. Deixa eu até citar, Henrique, para você um outro exemplo que é da minha área, cada um tem sua vivência, né? Como exemplo aqui prático, no Brasil, as empresas de plano de saúde, chamadas de medicina de grupo, não tinham fiscalização nenhuma. E só as seguradoras de saúde, que tinham um órgão chamado SUSEP, que era o mesmo que fiscalizava qualquer seguro de carro, de casa, de tudo. Fiscalizava o seguro-saúde.
E aí existiam muitos planos de saúde, fundo de quintal, que o pessoal chamava, né? Que era qualquer um podia abrir uma porta e vender um plano de saúde, e aí tinha uma série de transtornos que isso causava. E aí o que o Conselho Federal de Medicina, encabeçado aqui pelo Rio de Janeiro, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, o que eles fizeram? De limão fizeram uma limonada. Né? Eles simplesmente conseguiram levantar essa bandeira, fazer audiências públicas, conseguiram debater e levaram no Brasil inteiro a criação da ANS, Agência Nacional de Saúde, para regular todos os planos e seguros de saúde, todas as operadoras, e todos passaram a ser fiscalizados por um órgão governamental. E mais do que isso, eles mostraram durante todo esse caminhar que as empresas de plano de saúde eram uma empresa médica e que elas precisavam ter um médico responsável técnico. E aí ele fechou o ciclo. Né? Então, baseado nisso, todas essas ações empíricas e danosas ao meio ambiente, porque ninguém se preocupa, mas quando começam a acontecer as catástrofes, aparecem diversas autoridades, a gente precisa, eu acredito nessa interferência do Conselho, essa eu acredito. Eu acredito na ausência do Conselho, porque nenhuma mineradora ou nenhuma instituição que usa o meio ambiente para produzir dinheiro, retirar recursos da natureza, ela precisa ser fiscalizada pelo Conselho Regional, independente de ter ou não biólogo. Ah, não, mas aqui tem um engenheiro, ok, mas não tem biólogo, tá bom. As informações hoje, Henrique, a lei da transparência, elas são públicas. Nós precisamos montar uma comissão definitiva no Conselho Regional, isso é um fato inédito, essa é a minha opinião, vamos tentar viabilizar isso, né, para fiscalizar ações no meio ambiente que têm informações de monitoramento em tempo real, a leitura desses por esse grupo, porque isso todo mundo pode fazer de casa, os conselheiros dessa comissão, e convocar as reuniões para debater resultados e oferecer fiscalização in loco e denúncia ao Ministério Público de risco à natureza. Não importa se lá tem ou não. Dessa forma, a gente vai mostrar para o Ministério Público, para a sociedade, para o Poder Legislativo, para o Executivo, como é importante o biólogo atuar. Então, assim, o Conselho tem uma infraestrutura que tem que fiscalizar. Ah, esse não é o papel do Conselho é fiscalizar o profissional e as empresas que prestam serviço à sociedade que tem um biólogo. Esse é o objetivo número 1. Mas qualquer indivíduo sozinho na sociedade, ele pode ser um fiscal das leis. Se esse indivíduo estiver organizado em qualquer instituição, seja ela o Conselho, seja ela o que for, esse indivíduo, ele deixa de ser um indivíduo para ser uma colônia. Entendeu? Para ser um grupo cooperando entre si em prol da sociedade, e aí o trabalho fiscalizatório institucional de denunciar, porque é do nosso conhecimento, é da nossa atribuição e conhecimento. E a ausência do profissional biólogo lá vai se refletir dessa forma. E dar apoio e suporte aos colegas que estão lá, porque os engenheiros dessas instituições, que muitas vezes não tem biólogo, e quando tem, o biólogo está numa ação mais tímida ali, Prolagos, SEDAI e outras tantas que exploram água, minério e qualquer recurso da natureza, precisam ter biólogo, e o Conselho tem que se fazer presente não só para ver documento, não só isso, para ver dados. Porque às vezes o biólogo está lá e ele está refém do sistema. Ele está sendo conivente. Vai acontecer com o biólogo o que acontece com alguns engenheiros, porque o Conselho de Engenharia vai lá para fiscalizar documento e muitas vezes para negociar facilidade. E bota o profissional lá numa situação, a meu ver, de risco. Ah, mas o que o Conselho está fazendo? Está deixando de fazer. De dar uma atenção in loco ao engenheiro para saber, peraí, deixa eu ver se o cara está emparedado com alguma situação aí, ele não está podendo nem me dizer se ele está refém, porque ele precisa trabalhar, ele precisa ter o serviço dele, tem uma situação de risco. Quando o Conselho verifica, ele pode ser um aliado daquele profissional que está ali, seja o de engenharia, seja o do biólogo. Então, esses acidentes que estão acontecendo no Brasil, a meu ver, parte da responsabilidade deles terem acontecido é também dos conselhos. Entendeu? Seja na saúde, seja no meio ambiente, é dos conselhos. E o Conselho de Medicina, por exemplo, dá um bom exemplo de atuação nisso. Porque quando ele vai para dentro do hospital, de um serviço público de saúde, ele tendo o médico à frente ou não,
entendeu? Sendo secretário de saúde, médico ou não, ele vai para dentro mesmo e denuncia ao Ministério Público, faz audiência pública, faz denúncia, entra com ação, porque existe risco iminente à vida. E nenhum de nós individualmente, e ainda mais coletivamente, podemos ser coniventes com irregularidade no Brasil e no mundo. Então, o Conselho tem uma parte secundária e muito importante tanto quanto a profissão, que é exatamente de dar um suporte à sociedade para protegê-la de qualquer ação por presença ou ausência do biólogo que possa ser danosa à sociedade. É exemplo desses que a gente falou aqui. Então, acho que o Conselho Regional de Biologia vai ter muito trabalho. E a equipe de 20 conselheiros é pouco, nós temos um grupo grande de pessoas aí com a gente, além dos 20 conselheiros, e vamos ampliar isso para a gente montar as comissões, remontar e montar algumas que não temos, criar novas comissões importantes dentro desse novo cenário, articular. E um detalhe, Henrique, que eu não falei aqui, que eu quero falar para você, de que forma a gente pode interferir no federal, já que o federal é autônomo. A eleição para o Conselho Regional, ela é direta. O biólogo vota nos conselheiros regionais. E a eleição para o federal na biologia é indireta. Ou seja, os conselheiros votam nos conselheiros federais. E de onde saem esses conselheiros federais? Ou eles saem dos próprios regionais, algum conselheiro eleito do regional é conduzido ao cargo de federal por indicação do Conselho Regional. Nós temos 4 cadeiras no federal, das 20, né? Ou a gente indica gente de fora. Né? Então, os conselheiros da nossa chapa vai indicar ao federal, serão pessoas que nós vamos conversar com eles sobre o compromisso desses novos paradigmas. Entendeu? Nós vamos fazer esse compromisso formal. A gente vai publicizar esse compromisso, esse acordo, entendeu? De lutar em prol da nossa biologia de Brasil, representando aquilo que a bandeira que o Rio de Janeiro entende que precisa ser feita. Então, a escolha dos federais para que eles ocupem esse papel lá em Brasília, comprometido com essas vertentes que nós precisamos que sejam refeitas e feitas, é o que vai pesar para os nomes que a gente vai estar indicando. Poderão ser nomes que já estão lá, mas desde que assumindo o compromisso com a gente formal de combater essas coisas e desses enfrentamentos de uma forma concreta, não só de discurso, mas de ações práticas, porque a eleição do federal é posterior à nossa, e nós vamos ter uma lacuna de tempo, né, para poder acordar e desenhar isso de uma forma bem organizada.